Como o Espírito Santo é apresentado pelo Evangelho segundo Marcos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Projeto Pneuma. Sou o professor Bruno Albuquerque, doutor em teologia, e convido você para refletir conosco o nosso episódio introdutório em nossa nova série de reflexões sobre o Espírito Santo, à luz do Evangelho segundo Marcos. Nesta série, nós convidamos a todos vocês que me ouvem e me assistem aqui pelo nosso canal Projeto Pneuma à reflexão, ao estudo, à pesquisa sobre o tema do Espírito Santo, sobre a teologia do Espírito Santo, à luz do Evangelho segundo Marcos, um dos 4 evangelhos canônicos, inspirados, considerados norma de fé para a igreja, para as igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, que reconhecem o cânon do Novo Testamento, os 27 livros reconhecidos como Sagrada Escritura da igreja, além do Antigo Testamento, é claro. Nós queremos refletir sobre o Espírito Santo em algumas partes da Escritura. E nós escolhemos o texto, o livro, o Evangelho segundo Marcos, como nosso ponto de partida dessas reflexões sobre a fé cristã, sobre como a igreja cristã das origens meditava, refletia e expressava a sua concepção pneumatológica. E antes de entrarmos no Evangelho de Marcos, propriamente, tema do nosso próximo episódio, nós, nessa primeira oportunidade, queremos refletir sobre evangelho, o que é o gênero literário evangelho na Escritura no Novo Testamento. A palavra evangelho, como é sabido por muitos, vem do grego euangelion, expressão grega, euangelion, que aparece inúmeras vezes, tanto na Bíblia cristã, no Novo Testamento, como algumas ocorrências na tradução grega ou nas versões gregas da Bíblia hebraica. A palavra euangelion significa literalmente boa mensagem. Convencionou-se no meio cristão em tratar a palavra evangelion, a palavra evangelho, como sendo boa nova ou boa notícia, referida geralmente à pessoa e à obra salvífica de Jesus Cristo. Quando Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, fala aos Romanos, na Epístola aos Romanos, no capítulo 1, ali pelo versículo 3, ele fala do evangelho que se refere a Jesus Cristo. Ali ele estava falando da pregação apostólica, da oralidade, das manifestações e experiências decorrentes da pregação apostólica sobre o tema central, que é Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, segundo as palavras de Paulo. Ali, naquele primeiro momento, estamos falando das primeiras décadas da era cristã, Paulo não estava pensando em um gênero literário que hoje conhecemos como evangelho. Naquele primeiro momento, o evangelho era pregação, experiência concreta, algum elemento da espiritualidade e da missão da igreja nas suas origens. Quando olhamos para esses 4 livros do Novo Testamento, que convencionamos hoje em dia, e há muito tempo, chamar de evangelhos, Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas e o Evangelho segundo João. Quando convencionamos chamar esses livros de evangelhos, agora, no plural, chamamos por um gênero literário, uma forma específica de produção literária, um tipo de literatura específica de um tempo e de uma cultura. Quando falamos no Evangelho, por exemplo, segundo Marcos, nós nos referimos ao texto desse gênero literário mais antigo de todos os que vieram após.
existem não apenas 4 evangelhos, esses mais conhecidos e tradicionalmente atribuídos como escritura cristã. Não existem apenas esses 4 evangelhos. Nós temos dezenas de textos, livros e fragmentos que se costumam também chamar de evangelhos, porque eles guardam algo em comum. Todos esses livros que chamamos de evangelhos são narrativas, são textos narrativos que falam sobre Jesus, que abordam elementos da vida, da obra, da pregação, da paixão ou da ressurreição de Jesus Cristo. Todos esses textos que convencionamos chamar de evangelhos surgiram em contextos cristãos, obviamente, surgiram em contextos eclesiásticos, em contextos de igrejas antigas, entre os séculos I, II, talvez até o início do século III. Nós tenhamos ainda algumas produções de evangelhos. Então é um gênero literário que começou por volta do fim da década de 60 da era cristã, início da década de 70. Esse período, inclusive, já marca 40 anos já passados, 40 anos após os eventos da paixão de Cristo. Então, se Cristo morreu por volta do ano 30, e Marcos, o primeiro evangelho, foi escrito e publicado por volta do ano 70, nós temos um lapso temporal de cerca de 40 anos entre os fatos e o registro e a interpretação literária desses fatos. Muito interessante também a gente compreender que os demais evangelhos, que não são esses 4 da Bíblia, nós também convencionamos chamar isso tanto entre protestantes, evangélicos e católicos, como muitas igrejas ortodoxas no mundo, chamamos estes outros textos de evangelhos que não se encontram na Bíblia, que não foram reconhecidos como inspirados ou com autoridade divina. Estes outros textos são chamados de evangelhos apócrifos. Evangelhos apócrifos, porque vem de uma palavra grega, a palavra grega apócrife, que tem por significado alguma coisa que está oculta ou escondida, algo que está numa penumbra de mistério ou algo que está guardado, muito bem escondido. É como se estes evangelhos apócrifos fossem algo como lendas ou determinadas narrativas míticas ou mitológicas sobre Jesus, que a maioria das igrejas não reconheceram na antiguidade como sendo verídicas ou como dignas de alguma confiança. Então, estas narrativas, são dezenas de narrativas, trechos e fragmentos, são chamadas de evangelhos apócrifos porque há algum caráter de algo oculto, algo escondido, algo misterioso que de repente foi revelado, mas sem a devida credibilidade. E, portanto, a palavra apócrifo também representa alguma coisa, alguma literatura ou obra que não seria muito digno de confiança, algo que não seria digno de confiança, algo que não seria digno de credibilidade por aqueles que leem esses textos. Então se contam mais ou menos 47 textos, entre livros, fragmentos, entre obras completas, são 47 textos chamados de evangelhos, sendo que desses 47 textos, 4 apenas foram reconhecidos como inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Os evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas e João. Há outros muitos textos, por exemplo, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, de Maria Madalena, o proto-evangelho de Tiago, o Evangelho dos Hebreus e alguns desses outros evangelhos, chamados apócrifos, que não foram plenamente reconhecidos
como inspirados a ponto de entrar no cânon cristão do Novo Testamento, esses textos, alguns deles, não todos, mas alguns deles, são mencionados pelos pais da igreja como contendo alguma verdade de fé, como contendo, pelo menos parcialmente, alguns elementos importantes para a fé em Jesus. Essas tradições que nasceram em ambientes muito diversos, onde havia cristãos, onde havia comunidades cristãs entre o século I e o século III, como na Pérsia, na Índia, na Mesopotâmia, na Armênia, na Síria, no Egito, na Etiópia e tantos outros lugares em que esses textos circularam, pelo menos durante um período curto de tempo. Então, nesta série, nós vamos trabalhar com um dos evangelhos canônicos, escolhemos o Evangelho de Marcos, para começar a nossa reflexão, por ser o evangelho cronologicamente mais antigo. Ele não é o livro mais antigo do Novo Testamento. Ele não é o livro cristão mais antigo que se escreveu. Provavelmente as cartas autênticas de Paulo foram escritas antes de Marcos. Mas entre os 4 evangelhos, Marcos é o mais antigo, é o mais simples em termos narrativos, e é a partir dele que vamos começar nossas reflexões sobre a teologia do Espírito Santo dentro do contexto do Novo Testamento. Este tipo de literatura específica que fala sobre Jesus, que fala sobre o ministério terreno e público de Jesus de Nazaré, que o encara tanto como Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo, Jesus o Messias, como também o encara como aquele que ressuscitou e, segundo a igreja crê até os dias de hoje, aquele que habita em nós através do seu Santo Espírito. Se você curte esse conteúdo, se você gosta de pesquisar teologia, se você entende que esse conteúdo é relevante para a sua vida e para as pessoas ao seu redor, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de colocar aí o seu like, o seu joinha para este vídeo, para os outros vídeos da série anterior sobre o Espírito Santo na teologia, que estão sendo disponibilizados já há algum tempo aqui no YouTube, e você fique à vontade para compartilhar com seus amigos e deixe os seus comentários também. Seus comentários são muito importantes para que nós venhamos a criar uma linha de diálogo em que você possa colocar suas dúvidas, suas observações, suas colocações são sempre muito bem-vindas em nosso canal. E é isso, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo, até o próximo episódio, em que trataremos sobre o Evangelho segundo Marcos na sua estrutura geral. Muito obrigado.